Vamos lá, pessoal. Agora, nesse vídeo, nós vamos fazer a correção dos exercícios de número 5, 6 e 7, tá? Então, o 5 está mostrando aí para você está observando aí na tela, um mapinha com a espacialização de uma vegetação aí, que você está observando aí que está achurado, ou seja, está na cor preta aí no mapa, e você tem um climograma aqui do lado. E aí, com base no climograma e no mapa que está sendo representado, a gente vai identificar qual é o tipo de clima correspondente e qual o tipo de vegetação. Ou seja, nesse bioma, nessa vegetação, nós temos esse clima aqui. Então, vamos analisar aqui, ó. Letra A. A letra A afirma que o clima que está sendo representado é o tropical típico e a vegetação é o cerrado. Essa é a nossa resposta. Gente, toda vez que a gente fala de clima tropical típico, e no caso aqui está sendo do Brasil, onde a maioria das terras estão no hemisfério sul do planeta, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um verão chuvoso e um inverno seco. E nós sabemos que o inverno no nosso país ele ocorre nos meses de junho, julho e agosto. Na verdade, vai de junho até o meio de setembro. Então, você observa que realmente esses meses aqui, ó, o índice de pluviosidade, ou seja, a barrinha do climograma, está baixa, indicando seca. E nas laterais, ou seja, nos meses do fim do ano e início do ano, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até março mais ou menos, nós temos um período chuvoso, onde as barrinhas correspondentes ao clima elas estão elevadas. Observe também que a linha de temperatura ela faz uma caída, uma volta, justamente para indicar a queda de temperatura ali no inverno. Então, esse é o clima tropical típico, tá? A vegetação, gente, é do cerrado. A principal característica do cerrado, a localização geográfica desse tipo de bioma é principalmente aqui no centro-oeste. Obviamente, pega um pouco do norte, um pouco aqui da região sudeste, principalmente Minas Gerais, e um pouco do nordeste. Mas toda vez que nós estivermos falando de cerrado, nós vamos estar observando a região centro-oeste do Brasil. Então, a nossa resposta é a letra A, tropical típico, que é o nosso clima, e a vegetação é o cerrado. Agora nós vamos analisar por que as outras alternativas elas estão erradas. É analisando os erros que nós aprendemos. A letra B fala que o clima é equatorial úmido. Para ser o clima equatorial úmido, gente, primeira coisa que tinha que acontecer, a vegetação tinha que estar mais aqui para o norte, porque o clima equatorial ele é característico dessa região aqui. E o climograma do clima equatorial, não existe essa diferenciação nas barrinhas de chuva, porque praticamente chove a mesma quantidade o ano todo. As barrinhas são praticamente idênticas. E a linha de temperatura ela é reta. Praticamente não há amplitude térmica, ou seja, diferenciação de temperatura ao longo do ano, tá? O equatorial úmido realmente corresponde ao bioma da floresta amazônica, só que a floresta amazônica, assim como o clima equatorial, estão localizados na região norte aqui. Você observa que o estado do Amazonas, principalmente, não tem nada de destacado nele. Semiárido e caatinga não pode ser, porque o clima semiárido ele não apresenta volumes pluviométricos significativos em nenhum mês do ano. E você observa nesse climograma que realmente chove bastante nos meses finais e iniciais de cada ano. E além disso, o semiárido fica nessa região que eu estou apontando aqui para você com o mouse, aqui na região do Nordeste, pegando um pouquinho aqui do norte de Minas. Tropical de altitude e Mata Atlântica está errado por quê? Porque a Mata Atlântica, a vegetação pega, como o próprio nome diz, a parte que é localizada próxima ao Oceano Atlântico aqui, ó, desde o norte do Rio Grande do Norte até o sul do Rio Grande do Sul, tá? E é nessa mesma região que nós temos o clima tropical de altitude. Qual que é a diferença do tropical de altitude se comparado com o tropical típico? A principal diferença é na questão das temperaturas no inverno e no verão. Assim como qualquer outra variação de clima tropical, nós temos duas estações bem definidas, um inverno seco e um verão úmido. No entanto, no clima tropical de altitude, nós temos invernos mais rigorosos e verões mais amenos, porque como nós já aprendemos nos fatores climáticos, quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura, porque o ar é mais rarefeito. E o que é um ar mais rarefeito? É um ar com menor presença de gases e de umidade que absorvem a radiação solar. Tá? E a letra E está erradíssima, por quê? Porque o clima subtropical, ele também vai apresentar um climograma com pouca variação de índices pluviométricos, ou seja, as chuvas são bem distribuídas ao longo de todo o ano, tá? No entanto, ele vai ter as barrinhas menores do que no clima equatorial.
E, como a gente já falou, não vai apresentar essa descida aqui que eu estou te mostrando com o mouse, tá? E o clima subtropical, gente, ele não é localizado nessa região centro-oeste, ele é localizado no sul de São Paulo e em toda a região sul do Brasil, porque ele está abaixo do Trópico de Capricórnio, na região temperada. E o bioma presente no clima subtropical, a gente vai pensar que é o bioma dos campos, tá? Das pradarias. Então, por isso, a nossa resposta é a letra A. O clima é o tropical típico, como você pode ver aqui, e o bioma é o cerrado, e você detecta o cerrado principalmente quando o centro-oeste brasileiro está sendo destacado. Agora nós vamos aqui para a questão 6. A questão 6, gente, eu vou até descer aqui, ó, para eles ficarem tudo numa folha para a gente ver. Opa, cheguei aqui, ó. A questão 6 tem aí para vocês 4 biomas brasileiros representados pelos algarismos romanos, que vai do 1 até o número 4, tá? E aí você tem que identificar qual bioma está sendo representado em cada número. E você vai fazer essa identificação baseado no índice de temperatura, tá? E no índice pluviométrico, ou seja, de precipitação, de chuva ao longo do ano. E aí, gente, você observa aqui que o número 1, olha, ele tem uma média de chuva que dá mais ou menos 700 milímetros por ano. Isso é muito pouco, tá? E a temperatura é uma temperatura elevada. É o bioma que apresenta o maior índice de temperatura ao longo do ano, as temperaturas médias mais elevadas, chegando mais ou menos à média de 30 graus, tá? Qual que é o bioma que você viu lá na videoaula que apresenta a menor quantidade de chuvas? Que é caracterizado pelo regime semiárido de temperatura, ou seja, o clima é semiárido. Esse bioma só pode ser o que? A Caatinga. Ó, eu sei que tem baixo índice pluviométrico, porque está aqui bem menos de 1000, deve ser uns 700 milímetros por ano, e a temperatura está elevada. Esse bioma só pode ser a Caatinga. Então você já elimina a letra A, B e C. O número 2 aqui é o Cerrado, como você pode ver, está ali na opção para você. Mas mesmo que você não tivesse essa... Vamos supor que a letra D... A segunda alternativa fosse Cerrado e na letra E fosse Floresta Amazônica. Como que eu ia identificar? Eu ia identificar porque o índice pluviométrico aqui, ó, está variando de 1.200 até 2.000 milímetros anuais, tá? Ou seja, tem uma média de chuva aí que não é tão significativa, mas não chega a ser seco, tá? Não seco ao longo do ano. Apresenta índices mais secos, ou seja, períodos do ano onde o índice pluviométrico é mais baixo, sim, tá? E a temperatura vai mais ou menos aqui em média, ó, uns 27 graus. Esse bioma que só pode ser o Cerrado, tá? Depois, você tem um bioma aqui que o índice pluviométrico, ou seja, o índice de chuva, vai mais ou menos de 1.800 a mais ou menos 2.500 milímetros por ano, tá? E a temperatura vai em média aqui nos 22 graus. Isso é característico da Mata Atlântica, da Floresta Atlântica, tá? E, por último, aqui você tem um bioma onde nós temos um índice pluviométrico altíssimo de 2.500 a 3.200 milímetros anuais, ou seja, chove muito, tá? E a temperatura média é mais ou menos aqui uns 28 graus. Isso só pode ser a Floresta Amazônica. A Floresta Amazônica ela é caracterizada pelo quê? Pelo alto índice pluviométrico, ou seja, um índice muito significativo de chuvas ao longo do ano, e além disso é úmido e quente, ou seja, a temperatura ao longo do ano ela é bastante elevada o ano todo, tá? A amplitude térmica é quase que inexistente, tá? Então a nossa resposta vai ser a letra E. O número 1 corresponde à Caatinga, o 2 ao Cerrado, o 3 à Floresta Atlântica e o 4 à Floresta Amazônica. Gente, você pegou um índice pluviométrico que ultrapassa 2.000 milímetros por ano em uma determinada época e depois vai até 3.000 em outra, isso é característico de Floresta Amazônica. Então não teria nem como você errar isso aqui. E pegou um bioma que está abaixo de 1.000 milímetros e com temperaturas próximas aos 30 graus, é Caatinga. Aí você matava a charada aqui na hora. Por isso a nossa resposta é a letra E. Agora vamos aqui para a número 7. A número 7 também eu vou dar uma descidinha aqui para ficar tudo numa folha só. Então vamos ver aqui. Aqui, gente, essa questão, ela quer saber o seguinte. Tem um percurso
que está sendo percorrido aqui nesse sentido aqui, ó, do noroeste até o sudeste. E aí, a questão exige que você saiba quais biomas, quais tipos de vegetação estão localizados nesse percurso. Imagine que você saiu de avião daqui, ó, de Rondônia, e veio até São Paulo, passando pelo Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Quais biomas você atravessou? Gente, isso também é muito fácil. Olha, você saiu aqui de Rondônia. Rondônia fica na região norte do Brasil, que é caracterizada principalmente pela presença da floresta amazônica. Então a letra B, a letra C, a letra D você já tira, tá? Tá errado. Então você começa saindo aqui de Rondônia, que pega a floresta amazônica. Quando você chega aqui, ó, no norte do Mato Grosso, perdão, no sul do Mato Grosso e no norte do Mato Grosso do Sul, você está passando pelo complexo do Pantanal. A localização do Pantanal no Brasil é aí. Quando você vai passando aqui mais para a região nordeste, sudeste aqui de Mato Grosso, você já passa no bioma do quê? Do Cerrado. O Cerrado pega essa região aqui. E quando você chega no estado de São Paulo, você está indo para uma região de Mata Atlântica, tá? Obviamente que existe pouca Mata Atlântica aqui ainda, devido à devastação ocasionada pelo processo de urbanização e de industrialização, ok? A gente está considerando como se fosse a mata original. Então, a nossa resposta é a letra A. Você sai de Rondônia, de a floresta amazônica, passa pelo norte de Mato Grosso, perdão, pelo sul de Mato Grosso e o norte de Mato Grosso do Sul, pegando a região do Pantanal. Quando você chega nas áreas do nordeste e sudeste do Mato Grosso do Sul, você está passando por uma área de cerrado. E quando você chega no estado de São Paulo, você está numa região de Mata Atlântica. Por isso a nossa resposta é a letra A, ok? Obrigado pela atenção e até a próxima.